Shalom, shalom. Estamos de volta aqui no canal Mahanaim. Sou a Morachayá, a nossa congregação judaica com testemunho de Yeshua o Mashiach, Baruch Hashem. Vamos estudar hoje as Haftarot, as duas Haftarot das duas Parashiot Mechubarot da semana. Esta semana estamos estudando duas Parashiot. Às vezes ocorre o estudo de duas Parashiot na semana, porque nós temos 54 semanas nas quais temos que estudar as 54 porções da Torá. Contudo, existem festas, Shabbatot do Eterno, Moadim, que o Eterno determinou para que nós fizéssemos então as menções delas e as celebrações delas, que caem por vezes no Shabat. E quando cai uma festa no Shabat, por exemplo, Pesach caiu no Shabat, nós não estudamos uma porção da Torá em Pesach, mas nós estudamos uma porção referente a Pesach, Existe uma porção da Torá que é de Pesach, então a gente vai estudar sobre a festa de Pesach e não continuamos assim aquele estudo sequencial, normal, fora o dia das festas. Baruch Hashem. Então, nesta semana, como na semana passada, temos duas porções para estudarmos, que são as porções Acharemot e Kedoshim. Acharemot, nós vamos estudar em Yehezkel 23, do versículo 1 até o 19, e Kedoshim em Yehezkel 20, do 2 ao 20. Vamos então iniciar com o texto de Yehezkel 23, que é referente a Parashat Acharemot, que vai casar o entendimento com também o estudo da porção de Kedoshim, Baruch Hashem. Em Yehezkel 23, a partir do versículo 1, diz assim: A palavra de Adonai veio a mim dizendo: Ó filho do homem, havia duas mulheres, filhas de uma mesma mãe, que, indulgentes em sua mocidade, promiscuíram-se no Egito, onde seus bustos foram acariciados e seus seios virginais apalpados. Seus nomes eram Aholá e a mais velha, Aholivá, sua irmã. Já em sua terra, tornaram-se minhas e tiveram filhos e filhas, e Shomron, correspondente a Aholá, e Jerusalém, a Aholivá. E Aholá me foi infiel, ficou transtornada, ansiando por seus amantes os assírios, e com belas vestes azuis, governadores e oficiais, todos os jovens e atraentes, elegantes cavaleiros em suas belas montarias, dela se aproximavam. Ela dispensou seus favores e aos homens mais escolhidos da Assíria, além do que se compuscou com os ídolos de cada um a quem se entregava. Também não esqueceu a promiscuidade que praticou no Egito, quando, em sua mocidade, se deitavam com ela, apapavam seus seios virginais e derramavam sobre ela sua lascívia. Por isso, entreguei-a na mão dos seus amantes e na mão dos assírios, pelos quais havia enlouquecido. Eles descobriram sua nudez, tornaram seus filhos e suas filhas e mataram com espada. Tornou-se exemplo de opróbrio entre todas as mulheres que a julgavam por seu comportamento. E sua irmã Aholivá, apesar de ver tudo isso, foi ainda mais corrupta do que ela, em sua loucura, pois se promiscuiu ainda mais. Enlouqueceu também pelos assírios, governadores, oficiais guerreiros, pomposamente de vestidos, jovens esbeltos que cavalgavam elegantemente seus corcéis. Vi como se haviam corrompido tomando ambas e o mesmo caminho. E ela, a Aholivá, ainda aumentou suas fornicações, porque, ao enxergar pintadas sobre a parede imagens de caldeus tingidas em rubras e cores, com seus corpos cingidos por cinturões, com coloridos turbantes sobre suas cabeças, todos eles com aparência de príncipes, como os da de Babilônia e da Caldeia, a terra de seu nascimento, sentiu-se por ele enlouquecida e enviou mensageiro para buscá-las. Vinham os babilônios a seu leito de amores e conspurcavam-na com sua luxúria, e ela se poluía incessantemente.
Assim praticava seus adultérios e descobria sua nudez, pelo que a minha alma dela se afastou, como se havia afastado de sua irmã. E ela multiplicou as suas fornicações, como nos dias de sua mocidade, quando havia desempenhado o papel de prostituta na terra do Egito. Entregou-se com eles à luxúria, ansiando por sua carne, que é como o de asnos, e com fluxos, que é como o de cavalos. Agora vamos para a leitura de Yehezkel, capítulo 20, versículo 2 em diante. A palavra de Adonai veio a mim: ó filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: assim diz Adonai, Elohim: acaso viestes me consultar? Pela minha vida, diz Adonai, Elohim, que não serei consultado por vós. Queres julgá-los, ó filho do homem? Queres julgar? Fazei-os saber as abominações de seus pais, e diz-lhes: assim diz Adonai Elohim: no dia que eu escolhi Israel e levantei a minha mão para a semente da casa de Jacó, e me fiz conhecer a eles na terra de Misraim, ao levantar a minha mão a eles, dizendo: eu sou Adonai, vosso Elohim. Naquele dia levantei a minha mão a eles para tirá-lo da terra de Misraim e levá-los a uma terra que escolhi para eles, que emana leite e mel, e a glória de todas as terras, e disse-lhes: lançai cada um de vós as coisas detestáveis que vêm dos vossos olhos, e não vos mancheis com os ídolos do Egito. Eu sou Adonai vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não quiseram me escutar, nem descartaram cada um das coisas detestáveis diante dos seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Mitzrayim. Então disse que derramaria a minha ira sobre eles para desafogar a minha indignação com eles em meio à terra de Mitzrayim. Mas agi pelo meu nome, que não quis que fosse profanado à vista de todas as nações entre as quais eles estavam, diante de cuja vista me dei a conhecer diante deles, de modo que os tirei da terra de Mitzrayim. Assim fiz-los sair da terra de Mitzrayim, e os levei ao deserto, e dei-lhes meus estatutos, dei-lhes os meus juízos, os quais, se um homem os cumprir, há de viver por eles. Dei-lhes também o meu Shabat para descanso, para que fossem por sinal entre eu e eles, e soubessem que eu sou Adonai, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Não andaram nos meus estatutos, rejeitaram os meus juízos, os quais, se um homem os cumprir, há de viver por eles. Profanaram os meus Shabbatot, pelo que adverti que derramaria a minha ira sobre eles no deserto para consumi-los, mas agi pelo meu nome, para que não fosse profanada a vista das nações diante de cuja vista os havias livrado. E levantei a minha mão a eles no deserto e jurei que não os traria a terra que emana leite e mel, que é a glória de todas as terras, porque rejeitaram meus juízos, não seguiram os meus estatutos e profanaram os meus Shabbatot, porque o seu coração ia atrás dos seus ídolos. Não obstante, o meu olho os perdoou, e eu me abstive de destruí-los no deserto. E disse aos seus filhos no deserto: não andeis nos caminhos de vossos pais, não guardeis os seus juízos, nem vos impurifiqueis com seus ídolos. Eu sou Adonai vosso Deus. Andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, e santificai os meus Shabbatot, e serão por sinal entre eu e vós, para que saibais que eu sou Adonai, vosso Deus. O Eterno vai trazer, então, duas figuras, a Aholivá e a Aholá. A Aholivá sendo a mais velha e a Aholá sendo a mais nova. Duas mulheres que foram trazidas por ele de Mitzrayim, onde se prostituíram lá, e elas foram feitas mulheres do Eterno, foram feitas esposas do Eterno. Quem são essas mulheres? São as duas casas de Israel. Está tipificado nessa parábola. A mais velha, então, é a casa de Yehudá, e a mais nova, a Aholá, é a casa das 10 tribos de Israel. Todas são filhas da mesma mãe. Está dito aqui na profecia. Que mãe é essa? A mãe
que é Sara, que é Havá, que é Eva. Eva deu à luz àquele que destruiria a cabeça da serpente. E quem é esse? O filho do homem, aquele que é judeu, filho de uma judia. Então, estas mulheres hoje estão separadas. Primeiro, a mais nova começou com suas prostituições. Porque é importante lembrar que existe um compromisso de casamento com o Eterno. Quando chegam na terra prometida, elas foram tiradas do Egito com uma promessa de quando chegasse na terra seria povo de Deus. E ali elas não poderiam estar se envolvendo com práticas que seriam traição ao seu Deus. Então, as 10 das tribos que se separaram para o norte, de Eudá, começaram a se envolver com as práticas dos assírios, começaram a se envolver com os comércios. Assim como nós lemos lá em Apocalipse, é a mesma situação. O tempo, como eu falei, é cíclico, e a profecia também é cíclica, e as ações das pessoas também voltam. Por isso é tão importante estudarmos a Torá, o Tanar, as profecias, a Brita Hadashah, os textos da vivência de nosso povo antigo, pelo qual passaram por várias situações que podem ocasionar novamente em nossas vidas hoje. Então, através de enxergarmos a situação na vida deles, aquilo vai servir de um exemplo para que nós não possamos passar exatamente a mesma punição que eles passaram. Ou seja, aprendermos com os atos deles para que nós possamos evitar que nós façamos algo igual para sofrermos a mesma consequência novamente. Essa é a importância do estudo da Torá, do Tanar, da Brita Hadashah. Então, a Olivá, essa mais nova, ela foi a primeira a desandar, a rolar, a mais nova. Ela foi a primeira a desandar. E o Eterno a entregou na mão de quem ela queria ficar. Ela queria se envolver com os assírios, então foi entregue a eles para ser destruída. Os assírios pegou as 10 tribos e espatifou literalmente, porque eles desmancharam as famílias, eles desfizeram as famílias, eles pegaram a mãe, entregou para um marido diferente de outra terra, pegou o pai, entregou para uma mulher diferente, casou com uma mulher diferente de outra família, de outra terra, de outro povo, pegou os filhos, espalhou, tirou dos pais. Então, hoje é quase que impossível encontrar essas pessoas. Só o Eterno e o trabalhar, do Ruach, a gente consegue entender quem é Israel, quem é dessas famílias, quem é dessa Aolá, essa primeira que fez o que fez, que se prostituiu. Por isso que agora nós temos que estar olhando onde está a prática de Aholá. Aholá, ela se envolveu com as práticas de perversidade dos assírios, de idolatria dos assírios, de comércio, Envolveu com comércio, com ouro, com as riquezas da terra. Está envolvida com isso. Está envolvida com a fisicalidade. Largou para lá. E a mais velha ainda fez pior. O Eterno fala que a mais velha ainda foi buscar dos babilônios, a idolatria dos babilônios. A mais velha, a Olivá, que é a casa de Yehudá, essa fez pior. Então a gente sabe que ali na época de Yeshua, do Mashiach, essa mais velha aí, que foi quando ela foi a diáspora da mais velha, a diáspora da mais nova foi as 10 tribos espalhadas lá 700 anos antes de Yeshua. E a diáspora da mais velha foi depois da morte de Mashiach, que é a grande apostasia. Ela foi buscar na Babilônia, Essa a gente sabe quem é. Essa a gente sabe quem é, não. A gente sabe onde ela está misturada. Ela está na Babilônia. A mais velha é pior. O Eterno falou aqui, porque a mais velha, além de fazer as misturas como a mais nova fez, com o comércio, querendo mexer com as coisas da terra, as culturas do povo assírio, do povo da terra, misturar. O que a mais nova fez? A mais nova se embrenhou com os gregos,
embriou com jogos, né? Jogos olímpicos. Nossa, que lindo. Se embrenhou com o culto ao corpo, né? Eu tenho que cuidar da minha aparência. Eu tenho que ser linda e lindo. Porque quando a gente tá falando de mulher aqui, fica parecendo que é só as mulheres. Mas aqui é principalmente homens, viu? Principalmente homens. Porque é dito aqui que elas estavam no Egito se prostituindo. E quando a gente sabe que a história conta que lá no Egito quem fazia tudo de errado eram os homens. As mulheres se manteve. Então aqui o Eterno está falando mais é dos homens mesmo. As mulheres estão envolvidas também, não é só homem não. Mas aqui a gente vai trazer os dois. Isso é uma parábola. Quando o Eterno fala de mulher, é porque ele está falando de povos. O Eterno vai citar aqui no versículo 37 do capítulo 23, porque não somente cometeram adultério, as duas, como ainda há sangue em suas mãos. Com os seus ídolos cometeram sacrilégio, e aos seus filhos que deviam dedicar a mim, apartaram para serem devorados. Além disso, profanaram meu santuário e desrespeitaram os meus shabatot. Degolaram os seus filhos oferecendo a ídolos. Olha só, entrou a questão do Shabat aqui para elas. Porque quando elas se envolvem com a idolatria de Babilônia, é mudado o dia, os dias de festa de Deus é mudado. O Eterno, ele vai estabelecer para elas no deserto dias específicos para seus encontros. O Shabat, bem como todas as festas do Eterno. E quando elas se envolvem em adorar os ídolos, quando elas se voltam para Bavel, para adorar o sol, né? São adoradores do sol, eles mudam os dias de consagração ao Eterno. Né? Aí aqui agora no capítulo 20, que está ligado a Kedoshim, o Eterno fica zangado porque os líderes que foram levados cativos para a Babilônia, né? Foram levados cativos para lá, vem consultar a Deus diante do profeta. Profeta Yehezkel, fala com Deus, vê o que Deus vai fazer com a gente, que a gente está aqui, o que vai acontecer com a gente. O Eterno diz para o profeta, eu não vou responder para eles. Eu não tenho nada que responder para eles, porque o que eles andavam fazendo? Eles viravam as costas para o meu santuário e adoravam o sol. E agora o sol responde a eles, já que eles servem ao sol. Se rebelaram contra mim, não quiseram me escutar e descartaram cada uma das coisas que eu falei para os pais deles no deserto. E assim eles comportaram no deserto também. Vocês podem observar que os seres humanos, eles não cansam de errar. Eles não cansam não saem dessa roda do hamster, né? De pecar contra o Eterno e contra a Torá do Eterno. Contudo, o Eterno, aqui na Haftará referente a Kedoshim, ele fala que se essas mulheres que é Israel, se nós nos voltássemos então para ele, nos seus Shabat, guardar os seus juízos, né, e andar nos caminhos do Eterno, então a gente vai ter um sinal, a gente vai testemunhar que somos dele, e isso vai servir como capará, como uma expiação de idolatria, do pecado da prostituição. Aqui está dizendo, ó, versículo 19 do capítulo 20. Eu sou Adonai vosso Deus, andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos, cumpri-los, santificai os meus shabat, né, os meus shabatot, e eles serão por sinal entre eu e vós, para que saibais que eu sou Adonai, vosso Elohim. Então tem uma maneira de consertar essa prostituição, esse adultério, essa bagunça feita por essas mulheres. Qual é a maneira? Passar a cumprir a Torá do Eterno, principalmente o Shabat. Então, a solução para a idolatria é passar a obedecer a Torá do Eterno, cumprindo os seus Shabatot. Porque quando alguém cumpre o Shabat, aquilo serve como um testemunho de que aquela pessoa obedece a Deus. Diante de toda a sociedade do mundo, porque ninguém no mundo, a não ser judeu, que obedece a Torá, guarda Shabat. É necessário que haja uma techuvá plena. Não apenas arrepender de algo errado, de transgressão que foi cometido, de iniquidade.
Mas o mais importante, além de parar de fazer e de sentir tristeza por ter feito, é voltar em techuvá, fazendo algo que seja o contrário do pecado cometido. Então, não é apenas parar de fazer e sentir tristeza por ter feito, isso faz parte do processo. Mas o mais importante é começar a praticar o que é correto diante do Eterno. É guardar o Shabbatot, as festas. Principalmente porque o Eterno está dizendo que isso vai servir de sinal. Aquilo vai servir de sinal não somente para as pessoas ao redor, mas para o próprio Criador. Ele vai olhar e ver quem realmente está fazendo a sua vontade, que é guardar o Shabat, que é guardar os mandamentos, cumprir os mandamentos do Eterno. Baruch Hashem. Então, a Parashat Kedoshim, ela nos convoca à santidade. A Parashat Haremot vai falar o que aconteceu depois da morte daqueles 2 rapazes. Eles não morreram à toa. Eles fizeram coisas. Os rabinos, os sábios, eles vão falar que eles fizeram 4 tipos de coisas que errado, né? A gente vai fazer o vídeo da Parashat para a gente poder esclarecer essa questão. O que foi que eles fizeram para poder morrerem, né? O que foi? Tá tudo envolvido com a soberba. E essas 2 mulheres citadas como parábola aqui na profecia, que é a casa de Israel e a casa de Judá, elas se engrandeceram por demais e o orgulho, a gavá e a soberba, porque acharam que já podiam ser donas do mundo inteiro, por serem as mulheres do Eterno, né? Ali, sendo o povo do Eterno, onde o santuário de Deus, do Deus Todo-Poderoso, fazia parte da terra de Israel, para o povo de Israel, eles deixaram subir para a cabeça. Nós somos alma divina, filhos do Deus Altíssimo, escolhidos por Deus, o povo de Deus. E agora relaxou, né? A soberba subiu na cabeça. Achou que podia saber até mais que a divindade e inventar novas maneiras de vida, achando assim que podiam fazer de tudo e não ia dar nada. Por serem as protegidas de Deus, o povo escolhido. Não é bem assim que funciona. Povo escolhido, mais responsabilidade. Povo de Deus, mais responsabilidade. Povo do Eterno, mais trabalho e serviço. Pois a responsabilidade está sobre os ombros dos filhos. Os estranhos não têm responsabilidade sobre as terras do Pai. Não é verdade? Baruch Hashem. Então, vamos estudar mais um pouco esta grande e linda porção da semana, a Haremot, e a grande e linda porção Kedoshim. O Eterno nos permitindo, logo faremos então um vídeo estudando os detalhes das porções, para podermos termos ainda mais cuidado de observar as nossas ações, fazermos a nossa techuvá, nos comportarmos de forma que mostramos um sinal para Deus, que temos um compromisso com Ele, de forma que mostramos um sinal para o mundo, que temos um compromisso com Deus, que temos um casamento, que somos mulheres casadas e com tzniut, não deixando os nossos seios à mostra, para que os povos da terra venham se apalpar os seios. É citado que apalpava os seios lá no Egito, e é citado que apalpava o seio na terra de Israel, das 2. O que é isso, apalpar os seios? O que é o seio da mulher, né? O seio da mulher é de onde sai o alimento para seus filhos. O seio da mulher é onde a mãe acalenta o seu bebê, é o local de acolhimento. É o lugar de alimento. Então, você está alimentando a clipá ou a santidade? Está saindo de você alimento para a idolatria? Para a sua própria gavá e luxúria? Ou para as forças de santidade, né? A gente sabe que dentro de nós temos duas forças. Temos Yetzará e Yetzatov. Qual dos 2 que a gente está alimentando? Temos que ter cuidado a quem nós estamos acariciando, colocando no colo, colocamos comida na boca, estamos alimentando e engordando quem vai nos matar,
ou estamos alimentando, engordando aquele que vai nos ajudar a nos elevar. Então, temos que observar as nossas ações. Não é apenas ser o povo escolhido. Temos que fazer jus a esta escolha, a este compromisso que temos com o nosso eterno, com o Criador de todas as coisas, aquele que nos escolheu para sermos seu povo, sua herança. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe as nossas consciências com a sua luz, com a sua sabedoria, e que nós possamos colocar em prática todas estas palavras deste estudo. Baruch Hashem, Shalom, Shalom, Lehitraut, Kol Hatovim Lekulam.